Então, por que é uma oportunidade de entender essa questão do equilíbrio do tempo e pelo que você falou, não é nem tanto a quantidade de tempo e muito mais a qualidade do tempo, né? A qualidade do tempo é primordial. E a gente, então, entender isso vai facilitar o cultivo, porque isso também é uma crença limitante de que as pessoas têm que, eu só consigo se eu dedicar muito tempo, e como eu não tenho tempo, então eu não vou fazer. Na verdade, não é um número exato de horas, mas sim o suficiente para você cuidar do que ela precisa. Sim, com certeza. Fazendo uma visitinha breve lá para as suas orquídeas, mesmo se você tem as suas orquídeas ali na varanda da sua casa ou do seu apartamento, ou que seja lá no orquidário ou no jardim, não importa. Uma visitinha de poucos minutos você já consegue ter uma visão geral assim do que aquelas suas orquídeas estão precisando. Boa noite, Rose. Boa noite, Hamilton, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Eu continuo aqui em Paris, como é que tá aí no Paraná? Aqui tá ótimo, tá um calorzinho muito bom, estamos esperando chuva. Opa! Rose, então fala pra gente qual vai ser o nosso episódio hoje. Hamilton, hoje é o nosso podcast Suas Orquídeas Lindas e Saudáveis. Hoje o nosso tema vai ser dedicação no cultivo, encontrando o equilíbrio, né? Quanto tempo a gente vai se dedicar às nossas orquídeas? E sejam todos muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast Suas Orquídeas Lindas e Saudáveis. Aqui é o lugar onde nós discutimos as estratégias na sua jornada para você ter sua primeira orquídea linda. Isso é, a orquídea dos seus sonhos, aquela orquídea que você mesmo cultivou com as suas mãos. Meu nome é Rosemary e eu ajudo colecionadores de orquídeas a cultivarem e manterem todas as suas orquídeas lindas, floridas e saudáveis. Muito bom. Então vamos para lá, vamos começar o nosso tema de hoje, né? Tempo e dedicação no cultivo, encontrando o equilíbrio. O equilíbrio. Rose, então fala para a gente sobre o que é esse tema exato, né? O que a gente vai discutir? Você vai, por acaso, trazer um modelo novo de agenda para orquídeas? Não, Hamilton, eu vou falar assim que para você cultivar as suas orquídeas, para você ter uma pequena ou uma grande coleção de orquídeas, você não vai demandar assim, de muito tempo, porque existem jeitinhos de você cuidar da sua orquídea, da sua coleção de orquídeas, de uma forma que você não gaste muito do seu tempo, que você não precise ficar ali o dia todo alisando a sua orquídea, escovando a sua orquídea, passando perfume na sua orquídea, deixando elas todas lindas e maravilhosas. Não é bem assim. Então, a gente vai desmistificar esse mito de que, para você cultivar as suas orquídeas, você vai demandar muito tempo. Se você trabalha fora, você passa 8 horas no seu emprego, na sua empresa, e depois você chega em casa cansado, você vai pensar assim, eu não vou conseguir cuidar de orquídeas, porque eu tenho pouco tempo livre, e assim vai. Então, a gente vai falar disso, quanto tempo você gasta com sua orquídea, e como que você vai conseguir, assim, deixá-las bonitas e floridas. Muito bom, muito bom. Então, a gente vai falar justamente dessa aplicação do tempo. Eu acho que é um pouco, né, quando a gente vê em família, nas férias, você vê as pessoas passeando no shopping, na praia, mas, na verdade, eles estão ali com outras pessoas, mas não estão, né, elas estão só de corpo presente, porque elas estão no celular, estão ouvindo música, no fone de ouvido. Às vezes eu pego o trem e no trem 90% das pessoas estão com fone de ouvido. Ninguém está ouvindo o que outra pessoa está falando, se é que alguém fala alguma coisa.
as pessoas não estão prestando atenção em nada, no fone de ouvido, no celular, no joguinho. Então, eu acho que para as orquídeas é a mesma coisa. Você precisa dar um tempo de qualidade. E no caso delas, eu acho que é cuidar dentro do que elas precisam, saber o que vai fazer, porque não acontece a mesma coisa que acontece com os filhos, que você não dá atenção direito. Depois você gasta um tempo no psiquiatra fazendo análise, né? Sim. Sim, é bem isso, Hamilton, porque nós vivemos numa era moderna, né, a era da tecnologia, e não tem mais como voltar atrás, todo mundo plugado na internet, e a vida é assim, a vida segue sempre para frente, é o que eu sempre digo, né, a vida segue sempre para frente, mas a gente precisa estabelecer momentos especiais para a gente dedicar às pessoas, porque o ser humano ainda é o principal, né? Ainda é o primordial ao nosso redor, né? A gente precisa dar mais valor ao ser humano. Se você sai com um amigo ou com uma amiga, você vai fazer um happy hour, você vai tomar uma cervejinha, um lanchinho, qualquer coisa, aí você fica só no celular, e o seu amigo também fica só no celular, então, para que fazer um programa assim, né? Para estreitar a amizade, se vocês estão cada um no seu mundinho. Então, tirar alguns momentinhos assim especiais vai fazer toda a diferença. Não quer dizer isso que a gente vá voltar no tempo, lá na época que o meu avô era jovem, que não existia celular, que ninguém ficava assim o tempo todo ali, né? Mergulhado nos conteúdos digitais e tudo mais. Não, não é bem assim. Mas a gente precisa filtrar um pouco esses momentos, né? Saber um pouco quando você pode ficar ali isolado com a sua internet, com os seus conteúdos e tudo mais, e aqueles momentos primordiais que você precisa dar atenção para quem está junto com você, seja família, seja o seu filho, seja uma criança, seja um amigo que veio te ver, e assim sucessivamente. E com as nossas orquídeas, nós trazemos as nossas orquídeas para a nossa casa, para elas viverem junto com a gente, não é muito diferente, a gente precisa dar atenção para ela. Agora, você acha, eu não vou entrar lá no meu orquidário todos os dias, vou levar meu celular e ficar conversando com todo mundo ali no WhatsApp, pesquisando outras coisas na internet e tal, e passar assim despercebido pelas minhas orquídeas. Não é para isso que a gente adquire uma orquídea e começa a formar uma coleção de orquídeas e deixa elas lá. Elas são seres vivos também, elas precisam da nossa atenção. Uns minutinhos que seja que você se dedica a ela, já são minutos preciosos que vai fazer a diferença na vida daquela sua orquídea. De repente, você vai gastar 2 minutinhos ali para fazer uma vistoria na sua catleia ou na sua dendrobium, você vai olhar como que está a folha dela, você vai olhar por cima da folha, por baixo da folha. Aqueles minutinhos para aquela planta são preciosos, vai fazer toda a diferença. E você vai ver essa diferença lá na frente, você vai ver o resultado depois. Ah, muito bom, muito bom. Então, minhas cachorrinhas estão fazendo barulhinho aqui hoje. Eles também querem atenção, às vezes, né, da gente. Elas querem atenção, aí elas começam a chamar a nossa atenção também. E, então, por que é uma oportunidade de entender essa questão do equilíbrio do tempo e pelo que você falou, não é nem tanto a quantidade de tempo e muito mais a qualidade do tempo, né? A qualidade do tempo é primordial. E a gente, então, entender isso vai facilitar o cultivo, porque isso também é uma crença limitante de que as pessoas têm que, eu só consigo se eu dedicar muito tempo, e como eu não tenho tempo, então eu não vou fazer. Na verdade, não é um número exato de horas, mas sim o suficiente para você cuidar do que ela precisa. Sim, com certeza.
Fazendo uma visitinha breve lá para as suas orquídeas, mesmo se você tem as suas orquídeas ali na varanda da sua casa ou do seu apartamento, ou que seja lá no orquidário ou no jardim, não importa. Uma visitinha de poucos minutos, você já consegue ter uma visão geral, assim, do que aquelas suas orquídeas estão precisando. Elas precisam de você. A gente trouxe ela para o nosso convívio, né? Então a gente precisa dar atenção para elas. E essa atenção, por menor que seja, vai fazer toda a diferença. Então isso é uma oportunidade, tanto do lado da orquídea, de ser bem cuidada, quanto do nosso. Você falou dessa questão das pessoas não se darem atenção, e isso acaba gerando para elas um vazio, e esse vazio, às vezes, ela acaba cuidando na terapia. E Sim, você já falou em outras ocasiões que cuidar das orquídeas é uma terapia também, né? sim, sim, com certeza. Então, ontem eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa estava reclamando que na escola, a diretora da escola, né, sugeriu que o filho dela fosse fazer terapia porque o menino estava com déficit de atenção. E ela conversou com outras mães, e outras mães também falaram a mesma coisa. A diretora disse que encaminhou meu filho para a psicóloga porque ele estava com déficit de atenção. E isso várias pessoas. Por que todos os alunos estão com déficit de atenção hoje em dia? Mas aí, então, a gente tem que observar como que é a rotina dentro de casa. Se os pais, todo o tempo, eles trabalham, dão pouca atenção para a criança, ficam no celular resolvendo suas questões, conversa ali rapidinho com a criança e continua no celular, tal, a criança vai repetir, a criança aprende por imitação, né? E ela vai ficar no celular também. E quando ela não está no celular, porque a gente sabe que o celular é uma coisa atrativa, né? A criança fica assim. E chega na escola, o ritmo das professoras é diferente. Então, dá aquela impressão que a criança não está interessada na aula, porque ela está morrendo de vontade de sair dali, pegar o seu celular e continuar se exercitando ali, porque aquilo é atrativo, ela faz o que ela quer, ela se sente livre. Mas a gente sabe que por trás, né, existem outros fatores que vão se complicando. Então, a criança é encaminhada para a terapia, muitas vezes sem necessidade, sem necessidade. E com as nossas orquídeas é assim também, a gente precisa dar aquela atenção necessária para ela, poucos minutinhos, para ela não se sentir assim deixada de lado e com outros elementos tomando conta da vida dela. Como acontece com as crianças, né? Outros elementos externos podem tentar se aproximar da nossa criança e a gente sabe o que pode acontecer, né? Com as orquídeas é a mesma coisa, outros elementos podem tomar conta e querer dominar as nossas orquídeas, causando mal para elas. São os insetos que vêm e sugam a seiva das nossas orquídeas, são os fungos nocivos que vêm e trazem doenças para as nossas orquídeas, e aquele problema que vai ser gerado na orquídea é um problema físico, e esse problema físico das orquídeas vai gerar em nós um problema emocional muito forte, porque a partir do momento que você chega lá e vê que você não se dedicou suficientemente para aquela sua orquídea adoeceu, ela foi atacada por predadores, você vai sofrer, você vai sentir, você vai ter até um pezinho na consciência. Puxa, eu podia ter ficado um minutinho aqui, retirado aquelas cochonilhas da minha orquídea e nada disso tinha acontecido. Ela não teria perdido suas folhas, ela não teria essas manchas irreversíveis nas folhas que os insetos sugadores deixam, tirando a beleza da planta, e assim vai. Com as crianças acontecem isso, elementos externos vêm seduzem as nossas crianças, levam elas por maus caminhos, vamos dizer assim. O mesmo acontece com as nossas orquídeas também. Então, a gente tem que ficar sempre atento. Com poucos minutos, a gente resolve esses probleminhas que podem dar resultados positivos lá na frente, depois. Então, realmente é a questão da
qualidade do tempo e não da quantidade, né? Sim, da qualidade e da quantidade. E, Rose, eu acho que você já, com toda a experiência que você tem no cultivo e você já lidou com muita gente que cultiva há mais tempo, há menos tempo, quer aprender. Fala 3 situações, ou conta algumas situações que você se lembra de pessoas que eram assim, eram neuróticas, eu vou até brincar com o termo, escovadores de folha de orquídea, que passavam o dia inteiro lá, mas no fim a orquídea ainda não estava saudável do jeito que podia, porque não era o tempo que era necessário, sim, tomar algumas ações que ela não tomava. Você Uhum. teve casos assim para contar para gente? Sim, conheço casos assim, sim. Principalmente em se tratando de irrigação das orquídeas. Não só ficar limpando as folhas, lavando as folhas, pegando uma escovinha, esfregando tudo, deixando elas assim impecáveis. Nossa, Milton, eu já conheci pessoas que passavam até óleo nas folhas das orquídeas para deixar as orquídeas brilhosas, com as folhas assim lumiando mesmo, né? Impecáveis, mas isso é um tempo que a pessoa ficava ali, deixando a orquídea bela, sem saber que aquilo estava prejudicando, que o efeito seria totalmente o oposto daquilo que ela desejava, né? Então, por mais tempo que ela ficava lá, cuidando da sua orquídea, alisando, passando óleo nas suas orquídeas, isso aí dá um efeito contra. A orquídea começa a sentir, ela começa a passar mal, ela não consegue respirar o que ela tem que respirar, nem fazer a fotossíntese, e acaba definhando. Então, aquele tempo exagerado que a pessoa gastava lá, era jogado no lixo, praticamente. O que a orquídea precisa é de pouco tempo seu. Você não precisa dispor de muito tempo para cuidar da orquídea, mas você tem que saber o cuidado certo que aquela sua orquídea precisa. Você precisa saber que você não pode passar, assim, por exemplo, um óleo na sua orquídea, naquelas folhas dela, para deixar ela lustrosa. Você precisa dar uma água na medida certa para ela e uma comidinha, assim, na medida certa para ela. Não precisa mais que isso. Então, desnecessário passar horas a fio lá no orquidário. Se essa for a sua preocupação, que você precisa gastar horas do seu dia lá dentro do orquidário, então você pode ficar tranquila, pode ter a sua coleção de orquídeas, pode começar a colecionar as suas orquídeas tranquilamente, que não tem necessidade de gastar horas a fio com as suas orquídeas. Se a gente pensar na origem das orquídeas que vieram lá da floresta, não tinha nenhum macaquinho com uma latinha de óleo passando na folha das orquídeas, né? Não, não tinha não. E, Rose, quando você ouve falar desse tema aí, que eu não consigo porque eu não consigo equilibrar o tempo, a dedicação no cultivo, porque eu não tenho tempo. Essa é uma objeção que a gente imagina tenha acontecido muito, né? Porque hoje cada vez as pessoas dizem que têm menos tempo, mas na verdade eu cheguei numa conclusão. Quantas horas tem o seu relógio durante o dia, Rose? O meu dia tem 24 horas, Hamilton, e a Eu gente sabe também. que o dia tem 24 horas para Nossa, todo mundo, é o mesmo em tempo. Santo André, aí na região que você está do Paraná, todo mundo é 24 horas, né? Aqui em Marialva, aqui em Maringá, o tempo também, o dia também tem 24 horas exatas. Então é só uma questão de prioridade, né? Sim, questão de prioridades. Não importa a profissão que você exerça, não importa o tipo de profissional que você seja. Se você tem o desejo de ter algumas orquídeas para o seu hobby, principalmente, né, que nós estamos aqui falando de colecionadores de orquídeas que colecionam para ter um hobby assim, seja para terapia, seja para ocupar o seu tempo de folga, enfim, não importa o motivo. Mas
você vai entender que aquele tempo que você vai dispor para as suas orquídeas não é muito grande, são poucos minutos durante o dia ou durante uma semana, por exemplo, um dia da semana, com pouco tempo daquele dia, você vai conseguir dar aquilo que aquelas suas orquídeas precisam, porque as orquídeas não necessitam, assim, igual um cachorrinho, por exemplo, é sair para passear todos os dias, beber água de hora em hora, você tem que deixar o potinho de água lá fresquinho para a sua orquídea, você não precisa, igual o seu cachorrinho, o seu gatinho, você não precisa dar ração para a sua orquídea todos os dias. Então, você pode ficar tranquilo que mesmo que você trabalhe a semana toda no seu outro trabalho, na sua empresa, que seja, você consegue uns minutinhos daquela semana para você cuidar de algumas orquídeas. E você falou do cachorrinho, é, eu tenho aqui 4 cachorrinhas, né? E elas comem ração. E você acredita que elas enjoam da ração de tempo em tempo? Você tem que ficar trocando a ração, você tem que ver alguma coisa para dar um gosto diferente para elas poderem Uhum. comer, para elas gostarem da ração. E com as orquídeas não acontece isso, né? Elas não enjoam da água, elas não enjoam do adubo. Esse pelo menos é um mistério que a gente ainda não sabe definir, né? Elas não chegaram assim para ninguém ainda, para nenhum orquidófilo, para nenhum estudioso de orquídeas, e falaram assim: ó, eu não gosto desse fertilizante, eu não gosto dessa comidinha aqui, não, eu quero outra. Então, Interessante. a gente vai fazendo os testes, a gente, conforme a idade da planta, da orquídea, a gente vai dando os alimentos que elas precisam, e se elas reagem bem, se elas se desenvolvem bem, se elas trazem brotos fortes para a gente, e depois que esses brotos se desenvolvem plenamente e trazem aquelas flores belíssimas para a gente conclui automaticamente, né, instintivamente, que aquele adubo, que aquela alimentação que a gente está dando para a orquídea é o ideal para ela, na quantidade ideal e nos dias ideais que a gente coloca para ela. Interessante, interessante. Então é uma questão de e como num outro episódio até você falou das orquídeas que você recomenda como sendo as orquídeas mais resistentes, né, para os iniciantes. Mesmo se você fizer se você fizer algum erro no cultivo, não é imediata a resposta, ou seja, é só você observar, você vai ver, poxa, aquele dia eu fiz isso e uma semana depois aconteceu aquilo lá, então aquilo eu acho que não é legal. Então, Uhum. vai ajustando, mas, de novo, né, precisa ter essa atenção, esse olhar, né, e a qualidade do tempo, não necessariamente a quantidade, mas a qualidade do tempo é que vai fazer com que você tenha os melhores resultados aí no cultivo das suas orquídeas. Sim, sim. E a frequência, Hamilton, a frequência vai fazer toda a diferença, aquela constância, né? Você determina uma vez por semana fazer a vistoria da sua orquídea, analisar como que ela está, se ela se desenvolveu bem de uma semana para outra, se ela está bem, se ela não tem nada ali atacando ela, nenhum predador, nenhum inseto, nenhuma mancha estranha. Então, você visitou ela uma vez por semana e viu que está tudo ok, está tudo ok, né? Você continua na mesma rotina. Agora, se você visitou ela uma vez por semana e viu que ela está sendo atacada por algumas cochonilhas que você não havia visto na semana anterior, então você pensa assim, então eu tenho que visitar ela um pouquinho mais perto de uma visita para outra, para que isso não aconteça novamente. Aí você vai conduzindo o seu tempo conforme as necessidades da sua orquídea. Se você viu que ela está tudo bem, entre 10 dias, 15 dias e assim por diante, tudo bem, você mantém a rotina. Então, aquela constância vai fazer a diferença. Você visita ela toda semana, vê que está tudo bem, você fica tranquilo. Interessante, interessante. E, Rose, é, se eu quiser, se eu quiser começar
eu tenho lá uma orquídea, que eu ainda nem sei direito quais são as características dela, mas se eu quiser fazer um passo a passo para ter essa rotina de cuidado com a orquídea, o que é que você recomenda em questão de tempo e o que é que eu vou olhar? Então, sei lá, qual é a frequência que você recomenda para eu ter esse exame da minha orquídea, supondo que eu tenha só uma, que é a minha primeira orquídea, e o que é que você recomenda? Se você fosse fazer um checklist para eu olhar, o que que eu precisaria olhar e com qual frequência para essa minha primeira orquídea? No início, para um principiante, eu aconselho visitar a sua orquídea, olhar ela como que ela está, pelo menos 2 vezes por semana, no mínimo, porque assim você vai aprendendo a quantidade de água que ela vai precisar. Você visita, vamos estabelecer assim, quarta-feira, sábado, 2 dias você olha. Você rega uma vez na semana. Aí você visita ela na quarta, você coloca seu dedo, você vê se tem umidade. Aí no sábado, você vê de novo, você analisa de novo. Manteve a umidade naquele período de uma semana? Tá ótimo. Agora, se ressecou muito, se o clima estiver muito quente, muito seco, se não tem umidade ambiente ali naquele lugar, então você vai analisar. Eu preciso dar um pouquinho mais de umidade para essa orquídea, um pouquinho mais de água para ela. Então, estabelecendo essa rotina de, no começo, 2 vezes, no mínimo, assim, você tem que ver pelo menos uma vez na semana a sua orquídea. Aí vai depender do seu tempo também, né? Mas não pode passar mais que isso no começo, porque uma semana a orquídea ela aguenta ficar sem água, mais que isso, ela já começa a sentir. Você começa a perceber na folha, você começa a perceber nos bulbos, que ela começa a ficar um pouquinho mais enrugada, necessitando de umidade, né? Então aí você vai ver que você consegue dominar esses desafios pequenos, assim, logo no começo. Existem jeitos de você cuidar da hidratação da sua orquídea que dure mais tempo ou que dure menos tempo. Aí você vai dosando conforme aquela orquídea que você escolheu. Tá. Então, a frequência que você recomenda é pelo menos uma vez por semana no começo, ideal. Esse exame que você falou para ver a umidade, você vê se ela está com umidade adequada, tocando aonde? Na folha, no caule, botando o dedo no vaso, na terra, como é que faz? A gente, assim, a grosso modo, a gente cavoca um pouquinho assim do substrato que tem dentro do vaso. O substrato vamos supor, entre aspas, a terrinha, né, que vai dentro do vaso para as raízes dela grudar ali e se alimentar. Então a gente afasta um pouquinho, coloca o dedo dentro e com o nosso tato a gente sente se tem umidade. Você vê, coloca assim, uma profundidade de 2, 3 centímetros, mais ou menos. Se você ainda sentir um pouco de umidade, ela ainda resiste mais algum tempo, ainda sem receber água. Aí você vai pensando, se aqui nessa altura ela ainda tem um pouquinho de umidade, então eu irrigando ela uma vez na semana, ela vai sobreviver bem, ela não vai sentir aquele estresse hídrico, ela não vai passar, não está passando sede. Agora, se você sentir que está muito seco, então você tem que aproximar assim os dias de irrigar novamente, para você fazer uma rega mais perto uma da outra, para manter a umidade necessária que a sua orquídea precise. E é bem fácil a gente fazer isso, é um cuidado assim rapidinho, você chega ali rapidinho, já testa, se tiver umidade, você não precisa molhar, se tiver seco, você pode molhar mais perto uma da outra, e assim vai. Então, não é um processo difícil da gente executar. De novo, é só fazer a coisa certa, né? Só fazer a coisa certa. Aí você vai entendendo a sua orquídea, você vai entendendo o que ela está precisando. E se tiver encharcado demais, é porque você molhou muito
o substrato retém muita água ou o local onde você colocou ela é muito assim, pouco ventilado, demora para secar, então isso vai prejudicar a sua orquídea também. Então você vai analisando esses fatores que envolvem ali o local onde a sua orquídea está vegetando. Aí você vai tirando uma conclusão de estudo. Tá, então a frequência você já falou, aí vê a umidade. Que outro exame visual, assim, rapidinho, você indica para eu procurar? Ó, você vai olhar e se tiver um sapo pendurado na sua orquídea, tira ele de lá, porque o que é o sapo? Qual é o sapo que eu devo procurar na orquídea? Um dos sapos principais que a gente constantemente está procurando nas nossas orquídeas são as cochonilhas, que é um inseto predador, sugador, muito comum de atacar as nossas orquídeas quando a gente não aplica assim, alguns defensivos periodicamente nela. Então, quando a pessoa está começando, é muito comum, às vezes dependendo do lugar, mesmo que você cultive dentro de casa ou no seu jardim, é muito comum ter ataques de cochonilhas. Então, você vistoria, se você não acha um bichinho branquinho, que parece uma espuminha, um floquinho de neve assim, grudado na folha da sua orquídea, geralmente por baixo e naquelas pelinhas assim que envolvem o bulbo da sua orquídea. Então, esse é um dos principais bichinhos que a gente costuma procurar. Se você não encontrá-los ali, aí você fica tranquilo. Ah, muito bom, muito bom. Então a gente tem aí os 3 passos, né? Você falou a frequência, o jeito super rápido de ver se a planta está úmida. Você vai gastar mais tempo lavando o dedo que você enfiou na terra. É muito rápido. Fazendo o Muito exame. rápido. Isso. E E depois... também você chega lá, você faz o exame, você bate o olho na folha, você bate o olho no bulbo, assim, coisa de segundos, você já consegue detectar se aquela orquídea está, assim, estressada por falta de água ou não. Ela pode estressar por falta de água e estressar por excesso de Por água, né? excesso também. Uhum. Ah, legal. Muito bom, Rose, muito bom. Rose, quando é que a gente se encontra de novo? Quando é que a gente tem live? Hamilton, a gente se encontra aqui toda terça e toda quinta, às 20 horas. Ah, muito bom. E as lives ficam no seu canal no YouTube, nesse canal que a gente está transmitindo. E se as pessoas quiserem assistir, pode até maratonar, né? Porque os outros episódios Sim, estão lá também. pode monitorar os conteúdos e também deixar os seus comentários e as suas dúvidas também, as suas perguntas. Anotem lá embaixo do vídeo que você assistiu e a gente volta aqui para esclarecer as suas dúvidas e para ajudar com mais informações, tudo para te ajudar a encurtar o seu caminho no cultivo de orquídeas, ajudando você a ter uma coleção de orquídeas assim de um modo mais assertivo, sem cometer os erros que a gente já cometeu, sem perder tempo, sem perder dinheiro, sem perder suas orquídeas, porque no começo, Hamilton, é muito triste a gente perder uma orquídea por falta de conhecimento realmente, deixar a nossa orquídea sofrer ali por um ataque de um inseto que a gente não sabe como lidar com ele, ou por umas manchas assim de doenças mesmo que prejudicam a beleza da nossa orquídea por não saber o que fazer com aquilo, e assim vai. Então, a gente está aqui para encurtar esses caminhos, para trazer atalhos para você ter a sua coleção de uma forma assim mais rápida, mais tranquila, gastando pouco tempo e te trazendo mais alegria com tudo isso. Muito bom, muito bom. Rose, a gente se encontra então no próximo episódio. Ok, na próxima live a gente estará aqui novamente. Muito obrigada, Hamilton. Boa noite. Tudo de bom para você. Beijos. Boa noite, Rose. Um beijo.